Paz e graça, irmãos. Irmãos, nós estamos comentando sobre confronto, que há necessidade de confrontos em nossa vida, e já tem vários segmentos aí. Você que está acompanhando os vídeos, você pode procurar, você que quer entender desde o começo sobre esse tema, sobre esse assunto interessante, de que há necessidade de confrontos em nossa vida. Nós já vimos de que maneira o confronto pode chegar, em que área podem existir os confrontos. E hoje nós estaremos falando sobre o confronto quando ele vem com a verdade. O confronto quando nós somos confrontados pela verdade. Ou seja, a verdade em forma de confronto. Na verdade, nós sabemos que quando a verdade chega até nós para nos confrontar, é um impacto. E a própria verdade, ela vem até nós de várias formas. Às vezes em forma de conselho, às vezes em forma de uma opinião, às vezes em forma de um ensino. Mas hoje nós estaremos falando quando a verdade vem até nós em forma de confronto. Há uma necessidade de confronto pela verdade. Há necessidade de sermos confrontados com a verdade de vez em quando. Por quê? Porque a verdade, ela exige de nós uma mudança. Ela nos traz um impacto, ela nos traz uma visão da realidade que talvez nós não estamos enxergando naquela hora. E normalmente a verdade, quando ela nos confronta, o impacto é grande. Por quê? Porque nós não queremos aceitar que estamos errados. Nós não queremos sermos chacoalhados por algo que a gente não esperava. No caso de Jesus, ele veio falando a verdade, e isso incomodou os fariseus. Você vê que interessante, a Bíblia vai dizer que outros vieram antes de Jesus dizendo ser o Messias, mas um morreu, o povo se dispersou, outro acabou que em nada, e isso foi dito por um dos sumos sacerdotes, que naquele ano era sacerdote. Você vai ver ali quando os apóstolos começam ali a pregar. Então, quer dizer, não incomodou muita gente, por quê? Porque não era verdade. Quando se está com a verdade, incomoda. Você vê que quando João Batista apareceu pregando, correram lá perguntar: quem que é você? Quem você é? Elias? Isaías, os profetas? Algum dos profetas, quer dizer, porque o que ele falava mudava as pessoas. Gerava batismo nas águas, quer dizer, gerava mudança interior nas pessoas. Então o que ele falava não era balela, era verdade. Pessoas eram batizadas por ele ali no Jordão. E da mesma forma Jesus. Lembra quando Jesus disse: quem o povo está dizendo que eu sou? Quer dizer, o povo se incomodava. Queria dizer de uma certa forma quem ele é. Ele pode ser o profeta Isaías, ele pode ser o profeta Elias. Quem ele é? O povo queria já dar nome a Jesus como sendo um dos profetas. Por quê? Porque o que ele falava realmente era verdadeiro. E mais, o que ele fazia também cooperava e carimbava o que ele falava. Confirmava que era verdade o que ele pregava. Por quê? Porque tinha milagres. Era uma credencial daquilo que Jesus pregava. Os milagres aprovavam e testificavam a pregação de Jesus, a verdade que saía da boca de Jesus. Jesus mesmo disse para a igreja: estes sinais seguirão os que creem. Então, quer dizer, a verdade confronta. Ela vem em forma de confronto às vezes. No caso de Jesus e João Batista foi assim. Ela veio confrontando a corte farisaica, ela veio confrontando os líderes, os sacerdotes, o sumo sacerdote. Ela veio confrontando a muitos líderes religiosos, e isso incomodou. Portanto, é importante sim sofrer o confronto com a verdade para a gente olhar para dentro de nós, porque a verdade nos muda de dentro para fora. E isso deixava os fariseus mais irritados ainda, ao ponto de querer matá-lo. Por quê? Porque os fariseus não conseguiam fazer essa mudança nas pessoas que Jesus conseguia. Mudar as pessoas de dentro para fora. Enquanto Jesus, com a verdade, mudava as pessoas, até hoje muda de dentro para fora. Quer dizer, por isso é importante ser confrontado pela verdade. E há necessidade de confrontos em nossa vida
confronto pela verdade, que é um dos pontos, e hoje esse vídeo está falando sobre isso, ser confrontado pela verdade. Por quê? Porque nos muda de dentro para fora, exige de nós mudança, tira a gente do acômodo, tira a gente da mesmice e nos mostra aquilo que nós muitas vezes não estamos vendo. Não é para o mal. A verdade talvez no início vai incomodar, vai machucar, vai doer, mas vai ter resultado, vai frutificar, vai gerar vida, vai dar visão, vai dar entendimento. Ninguém é transformado com toda a pureza de coração, com toda a sinceridade e com toda a majestade divina no coração sem a verdade. Porque nada se pode contra a verdade senão pela verdade. Então quer dizer, ninguém vai ter uma mudança real sem a verdade. Ninguém vai ter uma mudança transformadora e uma transformação plena, total, sem a verdade. Somente a verdade pode mudar o homem totalmente. Somente a verdade pode transformar a pessoa por completo. Amém? Então a necessidade do confronto na nossa vida que vem muitas vezes em forma da verdade. Há muitos tipos de confronto, mas quando somos confrontados pela verdade também é muito importante, porque a verdade nos confronta, a verdade nos dá aquele impacto. Quando a gente acorda, a gente vê que realmente foi para o bem. Amém? Então muitas das vezes seremos confrontados pela verdade, não para o mal, mas para o nosso bem, para a nossa melhora. Amém? Esse é o ponto que nós queremos falar. Já estamos falando sobre isso há algum tempo, sobre a necessidade de confrontos em nossa vida, vários segmentos, vários tópicos, porque é extenso. Amém? Mas Deus te abençoe e te esclareça mais em nome de Jesus. Paz e graça.